Então, para a nossa atividade de português, você vai pegar aí na página 46, aí no seu livro. Então, pega aí o livro na página 46, onde a atividade, ela está falando aí sobre os pronomes de tratamento, onde você vai estar aí fazendo o seu exercício. Então, vamos aí com atenção, sem riscar a tela, para a gente fazer aí a nossa atividade, tá bom? Então, vamos ver aí na página 46 como é que está a atividade, começando aí na página 46. Então, você vai primeiramente aqui observar, ler a tirinha, onde nós temos aí Armandinho. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. E qual o assunto? Na verdade, foi magnífica. Vossa magnificência. Qual foi o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então, ele chegou aí todo cheio de pronomes de tratamento aí com o pai. O pai pergunta a ele como foi a aula. Ele diz que foi excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E quando ele pergunta aí qual é o assunto, ele pede para o pai dizer, imaginar aí, Vossa Majestade. Então, ele já vai chamando aí, ele chamou o pai aí de alta autoridade, ele chamou o pai aí de reitor de universidade, e depois acabou chamando o pai aí de rei, né? Então, ele começou aí tá chamando aí, tá fazendo os pronomes de tratamento ali com o pai. Todo pronome que ele foi aprendendo, ele foi usando com o pai. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. No primeiro quadrinho, Armandinho trata o interlocutor por Vossa Excelência. Você já ouviu alguém ser tratado por Vossa Excelência? Sim ou não? Quando? Quem terá sido essas pessoas que foram as chamadas de Vossa Excelência? Na letra B. Vossa Magnificência é uma forma usada para se referir a um reitor de universidade. Com quem Armandinho está falando? Ele estava falando ali com o reitor, ele estava falando com o pai, com o que ele estava falando aí para estar chamando de Vossa Magnificência? Na letra C, a quem se costuma tratar de Vossa Majestade? Quem é que a gente costuma estar tratando aí como Vossa Majestade? E por que Armandinho usou essas formas para falar com seu interlocutor? Então, vamos aqui, ó, nós temos aqui os pronomes de tratamento, para a gente estar relembrando aqui onde tem você, para familiares e amigos, senhor, senhora, para pessoas de modo geral, principalmente para aqueles em que a gente precisa estar respeitando para ser respeitado, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, Vossa Alteza. E seguindo para a página 47, você, na segunda questão, irá completar as frases com o pronome de tratamento adequado para cada situação. Então, você vai ter aí, na página 46 e na página 43, esses pronomes de tratamento. Se eu não sei, então você vai ter que procurar ou na página 46 ou na 43, no seu livro, e está pesquisando esses pronomes de tratamento. O secretário de uma médica falando a um paciente. A doutora vai atendê-la em 1 minuto. Então, como foi que o secretário falou com esse paciente? Um jornalista entrevistando o Papa. Então, como é que o jornalista deve se dirigir ao Papa? Então, você vai ter que prestar atenção aí e ver como é que ele se dirigiu aí ao Papa. Gostou da visita ao Brasil? Letra C. O ministro falando da galinha. O ministro falando da rainha da Inglaterra. Doará uma pintura ao museu. Então, como é que o ministro se refere aí à rainha da Inglaterra?
Na letra D, numa carta formal a um cliente em uma loja. Então, como é que esse cliente vai ser tratado aí pela loja? Tchananana foi premiado com uma escultura. Então, que tchananana é esse que vai ter que ser colocado aqui? Preste atenção na explicação depois que vocês fazem a atividade. Eu estou vendo aí muita gente já fazendo a atividade antes mesmo de eu terminar a explicação. Letra E, um deputado falando com outro na Câmara. Então, como é que ele vai estar tratando o colega ali na Câmara? Não está levando em conta o que foi votado. E na letra F, um padre falando a um cardeal. Para quando está agendada a viagem de... Você vai ter que procurar aí saber como é que um padre fala com o cardeal, como é que o cardeal tem que ser tratado aí, certo? No número 3, você irá escrever as frases substituindo as abreviaturas pelos pronomes de tratamento. Depois você vai escrever ao lado cada frase a quem se refere. Então, V.EXA, ele se refere a quem? Quem é esse pronome de tratamento? Deve dirigir-se ao plenário. Então, você vai colocar aqui, vossa pelelelelelele, deve dirigir-se ao plenário. Você não vai só escrever aqui qual é o significado do pronome abreviado, não. Você vai escrever a frase toda. Gostei muito de conhecer... Quem é VS? Então, gostei muito de conhecer e coloco o resto. Aí, eu coloco aí a palavra que está abreviada. Você vai escrever. É sua vez de ser atendido. SR Orlando. Então, é sua vez de ser atendido. Orlando. Você vai substituir aqui pela palavra. E vai escrever a frase completa. No número 4, você vai responder. Quais pronomes de tratamento você costuma usar e com que pessoas, tá bom? Então, essa aí é a atividade e vocês terão 30 minutinhos para realizar ela. São 9h12. Então, 9h42, a gente está voltando para a correção da atividade e o intervalo. Aí aproveita e já deixa, né, Laura? Já deixa o lanche ali do lado, já deixa direitinho, que quando for na hora do intervalo, a gente faz o lanche, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a meia hora estou de volta, falando com vocês, fazendo a correção da atividade. Beleza? Cheiro e até já. Então, pega aí teu livro de português para a gente fazer a correção. Então, vou estar compartilhando aqui com vocês de forma diferente o livro, porque ele não quis abrir, né? A gente tentou ali, mas ele não abriu, então aqui eu vou na minha outra alternativa, né? Então, nessa página 46, você iria primeiro ler a tirinha, e em seguida você iria estar respondendo aqui. No primeiro quadrinho, Armandinho trata o interlocutor de Vossa Excelência. Você já ouviu este tratamento de Vossa Excelência? Aí você iria colocar se sim ou que não, tá? E em seguida... Nossa, procurando 80 e tanto. Em seguida, você iria para a letra B. Vossa Magnificência é uma forma usada para se referir... Vou colocar aqui. Para se referir ao reitor da universidade. Com quem Armandinho está falando? Então, Armandinho, ele estava falando com quem, gente? Com o pai dele. Ele pergunta, como foi a aula, filho? Então, ele estava ali falando com seu pai. Bora. Aí, na página, continuando aqui na letra C, a quem se costuma tratar de Vossa Majestade. Então, quando a gente fala em Vossa Majestade, a gente está se referindo a quem, gente? A reis, rainhas. E por que Armandinho usou essa forma para falar com o seu interlocutor? Então, por que será que ele usou essa forma para estar falando com o seu interlocutor? Será que ele gostou aí da aula, que ele aprendeu muito aí?
Perceba que a brincadeira que ele fez aí com o papai dele, né? Então, ele está aí, no geral, falando, aí, brincando com o pai sobre o assunto da aula, tá? Então, ele estava aí tratando, brincando com o pai sobre o assunto da aula. Em seguida, nós temos aqui, vou aumentar um pouquinho aqui, nós temos a segunda questão, onde você iria colocar as frases com os pronomes de tratamento adequado. Então, o secretário de uma médica falando a um paciente: senhor, a doutora vai atendê-lo logo, atendê-lo em 1 minuto. Então, ele estaria falando com o paciente, então ele teria que estar falando ali, senhor. Se fosse uma mulher, senhora. Um jornalista entrevistando o Papa, então ele teria que falar como? Vossa Santidade. Vossa Santidade gostou da visita ao Brasil? Na letra C, um ministro falando da rainha da Inglaterra. Sua Majestade doará uma pintura ao museu. Na letra D, numa carta formal ao cliente de uma loja. Vossa Senhoria. E um deputado falando com outro na Câmara. Então, ele fala Vossa Excelência. Na letra F, um padre falando a um cardeal. Para quando está agendada a viagem de Vossa Eminência? No número 3, você iria escrever as frases substituindo as abreviaturas. Então, você iria escrever a frase toda, você não ia escrever somente as abreviaturas, não. Você iria escrever a frase toda. Então, V.EXA, ele quer dizer Vossa Excelência. Então, você colocaria Vossa Excelência deve dirigir-se ao plenário, porque ele está se dirigindo aí a uma alta autoridade. Elas representam aí a alta autoridade. Gostei muito de conhecer V.S. Então, quer dizer, gostei muito de conhecer Vossa Santidade, que é o Papa. É a sua vez de ser atendido, S.R. Orlando. É a sua vez de ser atendido, senhor Orlando. Ele está aí, pessoas em representar aí pessoa em geral. No número 4, são respostas pessoais. Quais pronomes de tratamento você costuma usar e com que pessoas? Então, gente, um aí que a gente pode estar usando muito, principalmente em casa, com o papai e com a mamãe, é senhor, senhora. Então, o senhor, a senhora, sempre lembrando de estar usando esses termos aí, porque são pessoas que merecem o respeito, e para que a gente possa ser respeitado, a gente precisa respeitar. Essa foi a atividade de português de hoje. E agora nós vamos estar partindo aqui para um breve intervalo de 5 minutinhos e em seguida a gente está voltando com a explicação do segundo momento de português, tá bom?